Bom, pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui sobre predestinação, porque as pessoas me perguntam muito, principalmente no privado. E eu já tinha feito um vídeo aqui no canal, mas eu não lembro onde foi qual era o nome do vídeo, exatamente se era só sobre predestinação ou se era arminismo e calvinismo, entendeu? Então eu vou fazer aqui um vídeo rapidinho e eu vou deixar esse vídeo público, tá? Porque de vez em quando eu tenho que deixar vídeos públicos para quem é inscrito no canal. E a quem interessar possa, eu estou em um processo de mudança, tá? Estou mudando de casa, porque eu ando numa fase muito difícil aqui onde eu moro. Vou até deixar meu Pix aí embaixo, tá? Se alguém quiser colaborar comigo aí, eu agradeço, tá bom? Então vamos lá. Sobre predestinação, eu pesquisei porque eu não sabia muito de predestinação, né? Quais são a base que eles usam, né, para predestinação. Aí eu achei esse site aqui, Resposta Bíblica, onde eles colocam 3 versículos e mais um de João. E eles tentam dar uma visão de predestinação. Eu copiei aqui, então nós vamos analisar juntos. Porque eu não acredito em predestinação, tá bom? Eles começam dizendo que predestinação significa algo que já foi determinado ou decidido. A predestinação é aquilo que Deus determinou que vai acontecer. A Bíblia fala sobre predestinação, mas também diz que cada pessoa tem liberdade para escolher o seu destino. Então aqui eu achei meio contraditório, né? Porque ele fala que a Bíblia fala de predestinação, mas ao mesmo tempo de livre-arbítrio. Então eu não entendi muito bem aqui do site. Aí a pergunta ali do site é: aonde na Bíblia fala sobre predestinação? Aí eles mencionam aqui, ó, Atos dos Apóstolos. Aqui mostra que Deus já tinha planejado, inclusive falta uma letrinha aqui, a morte e ressurreição de Jesus antes de acontecer. Nada acontece sem a permissão de Deus. Perdão, aqui está a passagem de Atos, ó, onde ele fala assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então aqui ele argumenta, né, que Deus já tinha pré-determinado, né, a morte e ressurreição de Jesus. Na verdade isso aí não existe, nem na Bíblia, a Bíblia não fala nada disso, tá, pessoal? O máximo que existe é aquela concepção de pré-existência do Messias, que eu já mencionei aqui. Eu só vou ler rapidinho para vocês, ó. A concepção do Messias pré-existente é encontrada no Psique, página 152b, 162 tal. De acordo com a seção messiológica de Enoque, a primeira dessas duas passagens diz: no princípio da criação do mundo nasceu o rei Messias, que se elevou ao pensamento de Deus. Então aqui não quer dizer que o Messias já existia antes do mundo. Quer dizer que ele já havia no pensamento de Deus. Ou seja, Deus já tinha ideia de um dia trazer um ungido. Lembrando que isso aqui também tudo é só interpretação rabínica, tá, pessoal? Antes que o mundo fosse feito. E na última passagem está relacionado que Deus contemplou o Messias e sua obra antes da criação do mundo, e o ocultou sobre o seu trono, que Satanás, tendo perguntado a Deus que a luz estava sobre o seu trono, foi informado de que seria aquele que envergonharia no futuro. E sendo então permitido a seu pedido a ver o Messias, ele tremeu e afundou para o chão, clamando: verdadeiramente este é o Messias que me entregará todos os reis pagãos para o inferno. Deus chama o Messias de Efraim, meu justo. Então vocês viram que aqui tem Satanás, tem anjo, tudo isso aqui é só um midrashzinho, não é para você tomar como literal. Aí o Messias pré-existente também é apresentado na Agadá, onde o nome do Messias é incluído entre as 7 coisas criadas antes do mundo ser feito, e onde ele é chamado de Inon, sendo feita referência ao Salmo 22, passagem provavelmente que estava na mente do autor da seção missiológica de Enoque ao escrever. Ou seja, essa passagem aqui pode ter inspirado também esse que eu acabei de ler aqui para vocês. Que ao contrário da visão de Weber e outros, é pré-existência real que se entende aqui, e não a predestinação. É evidente a partir da observação adicional. De acordo com outro ponto de vista, apenas a Torá e o trono da glória foram realmente criados, como para outras. 5 coisas a intenção foi formada para criá-los. Em relação ao nome do Messias, compararam com o comentário acima para Enoque. Finalmente, a pré-existência do Messias no paraíso é minuciosamente descrita na revelação do rabino Josué Bilevi, em Midrash Konen, e no Seder Ganeden, né, o livro do paraíso. Nos 2 primeiros, independentemente da aparente anomalia, o Messias pré-existente é chamado de Messias Ben Davi. Então, resumindo essa literatura tudo aqui que eu falei para vocês, aqui são concepções rabínicas que falam que algumas coisas foram criadas antes da formação do mundo, e uma delas é o Messias, ou seja, a ideia de um dia fazer um ungido. Então Deus já tinha a ideia, não que já tivesse um Messias criado antes da formação do mundo. Então isso é a pré-existência do Messias. Agora, como que seria esse Messias?
ou o que ele faria, aí já não tem essa predestinação que eles falam aqui, que Deus já mostrou que o Messias ia morrer e ressuscitar. Não tem nas profecias messiânicas, não tem na Torá, não tem no Taná. Então aí realmente já um pouquinho eles estão forçando, tá bom? Aí a segunda passagem que eles colocam aqui no site é Romanos, Romanos 8:28. Ele diz assim, Deus conhece quem vai se arrepender, e Ele trabalha na vida dessas pessoas para que se tornem mais justos, como Jesus. A passagem de Romanos diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, a estes glorificou. Então essa é uma passagem de Paulo onde ele fala que alguns foram predestinados, né, e foram escolhidos. Esse termo aqui, dantes conheceu, algumas pessoas falam que é antes da formação do mundo. Ou seja, tá vendo, amadinho? Nós somos predestinados desde antes da formação do mundo. Mas o termo dantes conheceu, em grego, é prognosco, que significa saber de antemão, com antecedência. Basicamente isso. Logo, o texto não situa quando eles foram conhecidos ou predestinados. Quer dizer, então, jogar isso aqui para antes da formação do mundo é só você forçar o texto. Sendo que esse conheceu de antemão pode ser até alguns minutos antes, ou quando a pessoa se converteu, etc., o que é mais provável. Provavelmente após ter aceitado Jesus. Então isso não é uma predestinação, como eles dizem. Eles tiveram uma escolha. Porque se eles aceitaram Jesus e Deus já de antemão escolheu eles, aqueles ali aceitaram meu filho, então eu vou escolher eles. Então isso não é uma predestinação, porque eles tiveram uma escolha. Então eles não foram predestinados a nada. Agora, se eu for tomar ali como predestinação, fica essas duas perguntas. O texto está falando de pessoas específicas ou de todo o mundo? Porque aqui Paulo está falando exatamente dessas pessoas que estavam ali no primeiro século, falando e pregando o Evangelho. Segundo, se essas pessoas já foram predestinadas antes do mundo, como que o Cristo então é o primogênito? Aqui, a fim de que ele seja o primogênito. Aqui, Então, se nós temos isso aqui no texto, se tem um primogênito, então é só porque só Cristo foi escolhido antes da fundação do mundo. Esses outros só foram escolhidos, ou predestinados, depois que aceitaram Jesus. Tá bom? E a última passagem que eles colocam ali no site é Efésios 1, 4, 6. A salvação é um presente que Deus dá de graça e que Ele planejou há muito tempo. O texto de Efésios diz assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então eles pegam aqui, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para dizer que algumas pessoas já foram predestinadas a serem salvas. Bom, primeiro, Paulo utiliza aqui o pronome nós. Aqui, nos elegeu nele. É o mesmo pronome lá que ele usa em Tessalonicense, quando ele fala, nós, os vivos, seremos arrebatados. Então ele está se incluindo no grupo, assim como lá em Tessalonicenses. Então isso é uma coisa generalizada, é universal, ou é uma coisa que Paulo está falando para si e para o seu grupo? Segundo, o nos elegeu nele antes da fundação do mundo se refere aos que aceitariam Jesus ou apenas ao próprio Jesus? Porque ele fala que nos elegeu nele. Nele quem? Em Jesus. Antes da fundação do mundo. Mas esse antes da fundação do mundo, que ele está se referindo, é que eles foram eleitos antes da fundação do mundo? Ou em Jesus, que já tinha sido eleito antes da fundação do mundo? Aí tem um porém. Porque se for assim, então, se essas pessoas forem eleitas antes da fundação do mundo, fica um pouco estranho. A não ser que Deus já tivesse na mente dele a ideia de que algumas pessoas fossem aceitar o seu filho e fazer esse trabalho de pregação junto com Paulo. A não ser que se tome assim, tá bom? E por fim, eles dizem assim, a Bíblia também diz que quem é salvo é eleito, ou escolhido por Deus. Ninguém pode ser salvo se não for chamado por Deus. Aí eles colocam aqui a passagem de João 6,44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, se o Pai que o enviou não o trouxer, então eles acham que isso aqui é uma predestinação. Aí fica uma pergunta, qual o motivo então da pregação? Porque se é o Pai que traz as pessoas a Jesus, então para que os apóstolos iam pregar? Jesus mandava 70 discípulos, etc. Se é o Pai que traz as pessoas a Jesus. E a outra pergunta, e por que Jesus ali no Novo Testamento ele ataca os fariseus, acusando eles de não acreditar nele? Porque se é o Pai que traz as pessoas para Jesus, então os fariseus não tinham culpa nenhuma. Jesus tinha que brigar com o Pai, não com os fariseus.
Porque Jesus ele fala assim para eles, né? Se cresces em Moisés, creriam em mim, porque de mim falou Moisés. Tá, então a culpa não é dele. Se é o pai que traz as pessoas, então a culpa seria do pai. Tá bom, pessoal? Então esse aqui é só um videozinho sobre o que eu achei. Se alguém tiver mais material sobre predestinação e quiser me mandar para eu analisar, pode me mandar o link ou o site, eu dou uma analisada, tá bom? Mas isso aqui que eu analisei, realmente eu não vi uma predestinação. Eu vi até um tipo de escolha, né, vamos chamar até de predestinação, de pessoas que fizeram uma escolha primeiro de aceitar Jesus e foram predestinadas a pregar o evangelho ali junto com Paulo. É o contexto que ele está falando em Romanos e Efésios. Por elas terem feito essa escolha, elas foram predestinadas, ou seja, de antemão, para fazer esse trabalho missionário, de pregar o evangelho para todo mundo. No máximo isso. Agora, transformar nisso numa predestinação universal e para todo mundo, aí realmente eu acho que os textos não cabem, tá bom? Então analisem aí e tirem suas conclusões. Paz a todos.